Fala pessoal do sexto ano, espero que vocês estejam bem. Ainda, infelizmente, a gente não pode estar junto em sala de aula, mas seguindo a nossa aula online, a gente vai ver o gênero retextualização. Essa é a aula 5 do segundo bimestre, galera. Vamos lá para a nossa aula. Primeiro a gente precisa definir o que é retextualização, tá? Então, a retextualização é a reescrita do texto a partir de outro texto. Então, eu tenho um texto, vou lê-lo e vou reescrever esse texto, tá? E esse texto pode ser um texto oral ou um texto escrito. Calma, eu sei que vocês estão na dúvida do que é texto oral. Vamos ver o que é o texto oral. É um texto criado através da fala. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês e tem todo um texto no qual eu estou me comunicando com vocês. Isso é considerado um texto oral, tá? Exemplos que a gente tem de texto oral não é novidade. Por exemplo, a gente viu esse bimestre o gênero entrevista, que é um texto que parte do quê? Da pergunta e da resposta que é feita oralmente, na fala. Então, quando vai ser feito a escrita desse texto, se reproduzir a escrita, passar do oral para a escrita, então se tem uma retextualização aí, tá? Não deixa de ter. Uma reunião também, uma aula também é um texto oral, e por aí vai, tá? Textos orais são textos que se concretizam na fala, tá? É característica do texto oral as marcas de oralidade. São marcas que se tem na fala, tá? Por exemplo, na minha fala tem umas formas que são específicas da minha fala. Algumas gírias que eu emprego, da mesma forma que vocês, queridos. Vocês também têm uma característica na hora de falar. Gíria é um exemplo de marca de oralidade. As características da fala, vamos pensar nos nossos amigos, que é o mais comum a gente conhecer, o sotaque do povo que habita o Nordeste, lá da Bahia, lá de Pernambuco, tem um sotaque diferenciado do nosso, da mesma forma como eles veem lá o nosso sotaque de uma forma diferente. Então, são características da fala. E fora isso, cada um indivíduo, cada um de vocês tem uma forma de falar diferenciada. E isso é uma marca de oralidade. E expressões características de determinadas regiões, que são os sotaques. Continuando aí. Como surgiu a ideia de fazer um livro baseado em histórias da internet? Olha, menina, eu estava numa solidão danada, querendo rabiscar alguma coisa no papel, mas sem nenhuma ideia que valesse o esforço, entende? Você sabe que não é fácil ficar velho, não. Dói aqui, dói ali, se senta, dói, se deita, dói, levanta, dói. Mas onde é que eu estava? Pois bem, conversando com meu neto no telefone, ele desanda a falar na internet. Então penso eu, não posso mais ficar fora desse furdunço. Foi aí que, com a ajuda do meu neto, criei um blog e anunciei: escritor aperreado, procura história para novo livro. E daí em diante, não parei mais de receber histórias de todo canto do Brasil. E agora, Camila, como você vai retextualizar a entrevista? Bom, eu sempre começo pensando no objetivo e na forma que eu quero dar ao texto. Neste caso, acho importante manter a estrutura de perguntas e respostas. Preciso enxugar algumas expressões e adequar a escrita à norma, sem descaracterizar a fala do Geraldo e sem perder o tom de conversa. Vamos começar cortando algumas marcas típicas da fala. Mas onde é que eu estava? As hesitações podem ser suprimidas. Entende? Olha, menina. Vamos cortar também estas marcas de interação entre os falantes. A fala do escritor na escrita, vou substituir o "se" pela grafia utilizada na escrita "você". Também em função da escrita, vou reestruturar uma frase que talvez fique confusa sem a referência da entonação e do gestual do falante. Primeiro, vamos introduzir uma pontuação que torne a frase compreensível e lembre a entonação utilizada pelo falante. Vamos ver. Um ponto de exclamação para enfatizar a reclamação bem-humorada do escritor, vírgulas para enumerar as reclamações e reticências para lembrar que a frase ficou em aberto, como se as queixas fossem continuar. Mas ainda falta alguma coisa para deixar a frase mais clara para o leitor. Vamos experimentar assim. Não é fácil ficar velho. Dói aqui, dói ali, dói para sentar, dói para deitar, dói para levantar.
Geraldo, por favor, dê uma olhada no texto da entrevista para ver se você está de acordo. Claro, leio já. Eu estava numa solidão danada, querendo rabiscar alguma coisa no papel, mas sem nenhuma ideia que valesse o esforço. Você sabe que não é fácil ficar velho. Dói aqui, dói ali, dói para sentar, dói para deitar, dói para levantar. Pois bem, conversando com meu neto no telefone, ele desanda a falar da internet. Então, penso eu, não posso mais ficar de fora desse furdunço. Foi aí que, com a ajuda do meu neto, criei um blog e anunciei. Escritor aperreado, procura história para novo livro. Daí em diante, não parei mais de receber histórias de todos os cantos do Brasil. Foi isso mesmo que eu disse. Pode publicar, Camila. E no texto escrito, a gente tem duas formas de fazer o texto, fazer a retextualização de um texto escrito, tá? Que é conhecido como resumo ou a resenha. Vamos definir o que é o resumo. O resumo trata-se de um texto em que são dispostos e apresentados pontos essenciais, tá? Então, é um texto que a gente vai fazer a partir de outro, onde a gente vai apresentar pontos essenciais, pontos mais importantes que a gente viu naquele texto, algumas ideias ou fatos principais que foram desenvolvidos no decorrer de outro texto. Esses pontos são expostos de uma forma abreviada, sempre respeitando a ordem que aparece no texto resumido. Então, eu tenho um texto, faço apontamento, marco os pontos principais na ordem que aparece, dali eu reescrevo, retextualizo aquele texto somente com pontos principais. Não é copiar as mesmas palavras, tá? A gente troca com as nossas palavras, só que a partir desses pontos principais do outro texto. O resumo é bastante utilizado, por exemplo, quando a gente vai lá, aprende na aula de história sobre regiões brasileiras, os aspectos econômicos e tal. Então é bastante utilizado por nós para na hora de estudar, né? Que a gente vai lá, reescreve aquele texto lido apenas com os pontos principais e ideias e fatos importantes a gente considera e aí a gente cria um novo texto, o resumo, tá? Além do resumo, a gente tem a resenha, tá? A resenha, eu costumo dizer que é um resumo mais elaborado. Por quê? Porque além de você fazer um apontamento, ou seja, além de você apontar as partes principais do texto original, que vai ser retextualizado por você, você apresenta uma ideia, você apresenta uma crítica, você apresenta uma opinião, você analisa o que está ali sendo escrito. Então aí tem a sua parte da sua opinião. Você entendeu, interpretou e concluiu alguma coisa e emitiu uma opinião. Então a resenha não é só a gente demarcar os pontos principais. Além disso, a gente emite uma opinião acerca daqueles pontos principais ali, tá? Essa é a resenha. Aí eu trouxe um exemplo de resumo para a gente ver. Um exemplo de um bom resumo, tá? O texto é Lendas da Via Láctea. Vou ler com vocês. A Via Láctea era imaginada como um caminho para a casa de Zeus e Júpiter. Era também considerado o percurso desordenado da corrida de Faetonte pelo céu, enquanto conduzia o carro ao sol. Os povos nórdicos acreditavam que a Via Láctea era o caminho seguido pelas almas para o céu. Na Escócia antiga, era a estrada prateada que conduzia ao castelo do Rei do Fogo. Os índios primitivos acreditavam que a Via Láctea era o caminho que os espíritos percorriam até suas aldeias, no sol. O seu caminho é marcado pelas estrelas, que são fogueiras que os guiam ao longo do caminho. Aqui nós temos lendas que vários povos acreditam através da nossa Via Láctea, onde está localizado o planeta Terra. Creio que da aula de ciência você já deve conhecer o que é a Via Láctea, tá? Então são lendas, são crenças populares a respeito da Via Láctea. Então aqui nós temos o texto. Aí foi-se feito um resumo. Então pegou os pontos principais,
obedecendo a ordem de sequência que eles aparecem no texto e retextualizou através do resumo. Observe aí que foi utilizado outras palavras, mas que contêm esses pontos principais. Vamos ler o resumo. Existem várias lendas acerca da Via Láctea. São vários os povos, desde os gregos, os nórdicos e os índios primitivos, que interpretam a Via Láctea como caminho, o rio celestial ou como guia das almas até o céu. Então, o que aconteceu? Se resumiu todo aquele texto lá apenas com pontos principais, entretanto, com outras palavras. Não há nenhuma opinião aqui a ser emitida. Se emitíssemos uma opinião, já sairia do resumo e seria uma resenha, tá? Então, partindo dos exemplos que demos, aqui tente agora fazer os teus próprios resumos. Faça os seus resumos. Resumo de história, resumo de ciência, resumo de matemática, resumo de português, porque é um aliado para a gente na hora que a gente está estudando, tá? E a gente considera, a gente aprende, tá? Então a ideia da retextualização é justamente essa, tá? Agora, o que deve usar na hora de elaborar um resumo? Palavras-chave, com essas palavras mais importantes que aparecem no texto, que eu vou resumir. Tuas próprias palavras, lembre-se que o resumo não é pegar a mesma palavra que o autor escreveu. Eu vou escrever as palavras-chave, só que com as minhas palavras, com as palavras de vocês, queridos. E uma linguagem objetiva e informativa. Lembre-se lá na aula de linguagem e texto, como que eu faço a linguagem objetiva e informativa. Se tiverem dúvida, correm lá na aula para poder ver. E o que não deve ser feito? Mudar a ordem das ideias. Nunca tem que seguir a mesma ordem de ideias. Fazer juízo de valor, ou seja, emitir alguma opinião e ultrapassar 1/3 das palavras do texto original. Isso quer dizer o quê? Que o resumo tem que ser menor que o texto original, senão não é resumo. Aí é a mesma coisa que o outro texto, tá? Então, galera, a retextualização é a gente reescrever o outro texto, ok? Então, a gente pode partir do texto oral para a escrita, só que aí a gente tem que prestar atenção nas marcas de oralidade e retirá-las do texto, que não pode ter no nosso resumo, no nosso texto escrito, na hora de retextualizar, porque marcas de oralidade, como o nome já diz, são marcas que acontecem no texto oral. Então, não pode vir para o escrito, ok? Se for vir para o escrito, tem que ser determinado com pontuação, como que vocês viram lá no vídeo, tá? Da entrevistadora fazendo, ok? E na parte de retextualização de um texto escrito, nós temos o resumo, né? Que é o apontamento das coisas mais importantes, seguindo a mesma ordem que aparece no texto, tem que ser menor, e a resenha, que é um resumo, só que eu emito uma opinião acerca de cada trecho, ok? Espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao nosso fim e a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau. Não deixa de fazer as atividades, hein? Boa semana.